Salve, fiel torcida corintiana! Sejam todos bem-vindos à TV Diário do Timão. Eu sou o professor Lucas e vamos falar de Corinthians. Essa é mais uma edição do Almoçando com a Fiel. Toca a vinheta, produção. Vai, Corinthians! Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Bom, e para você que está chegando agora, para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu queria te pedir para se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar as notificações para você receber o aviso toda vez que tiver vídeo novo e compartilhar o nosso canal com seus amigos, o canal de Um Coração Corintiano para milhões de corações corintianos. Vamos às notícias, vai Corinthians! Nação, eu gostaria de começar o vídeo de hoje falando sobre o contrato do Corinthians com a Adidas e o contrato do Corinthians com a Nike. Veja bem, todo mundo sabe que o Corinthians tem o material esportivo fornecido pela Nike desde 2003, tá? São 22 anos, vai fazer agora em setembro, 22 anos que o Corinthians é patrocinado pela Nike, material esportivo, beleza? Dito isso, surgiu algumas informações com relação ao contrato do Corinthians com a Nike. As informações dizem que o Corinthians recebe por temporada 30 milhões, tá? É um valor visto pela gestão do Corinthians e também por nós corintianos, um valor muito abaixo, comparado ao valor do Flamengo, que recebe da Adidas 69 milhões por temporada. Então, o Corinthians recebe menos da metade do Flamengo, tá? Está no mesmo nível do Flamengo, em termos de torcida, em termos de potência de marketing, de potência comercial, ou até melhor, porque o corintiano é infinitamente mais apaixonado do que o flamenguista. Não tem comparação, tá? Em termos de torcida, na minha opinião, é empatado. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Só para você ter uma ideia de torcida, no estado de São Paulo, o Corinthians é dono de 50% da torcida de futebol. Os outros 50% é dividido entre Palmeiras, São Paulo e Santos. Eu estou falando só do estado de São Paulo, tá? O Corinthians fica com 50%. Só para você ter ideia do que é o Corinthians no estado de São Paulo. Estou falando estado de São Paulo, tá? Ainda tem o resto do Brasil todo. E 30 milhões anuais, que é o valor que a Nike fornece, repassa ao Corinthians, é muito pouco, cara. Comercialmente falando, é muito pouco. A informação que o Augusto Melo passou, e antes do Augusto Melo, alguns jornalistas passaram, é que o contrato do Corinthians ia com a Adidas, o possível contrato, né, ia girar em torno de 100 milhões. A informação que foi passada pelo Samir Carvalho, do Café do Setorista hoje, é que o valor não chega a 100 milhões. Tá? O valor vai girar em torno de 500 milhões. E se o valor for mesmo 500 milhões, o contrato não é de 1 bilhão. A gente sabe que a Adidas quer fazer um contrato de 10 anos, se fosse 100 milhões, seria 1 bilhão no total, né? E a informação que o Samir Carvalho passou é que esse valor que a Adidas oferece ao Corinthians gira em torno de 500 milhões, com bônus, né? Aí o Corinthians recebe 100 milhões tal data, mais 100 milhões tal data. Então, assim, bônus. Ninguém sabe ainda o valor exato disso. Anteontem, hoje é sexta-feira, na quarta-feira à noite, teve uma reunião da nova gestão do Corinthians, né, do presidente interino. Ele convidou todos os setores do Corinthians, administrativo do Corinthians. O financeiro, o marketing, todas as comissões, tá? Comissão de marketing, comissão financeira, convidou o Core. Todo mundo participou da reunião com a Adidas para entender o que é que a Adidas quer do Corinthians, se de fato existe um contrato, se de fato esse contrato é bilionário, como estão afirmando por aí. Mas foi passada a notícia hoje, né, no portal do Meu Timão, que o Corinthians está se organizando para uma reunião com a Nike, tá? Essa reunião com a Nike é justamente para informar formalmente que existe
a possibilidade que existe um fornecedor querendo fazer a parceria com o Corinthians. Mas tem um porém. Um não, dois. O seu Roberto de Andrade, ele assinou uma renovação de contrato unilateral quando ele era presidente. Só a Nike deseja renovar com o Corinthians. O Corinthians não deseja renovar com a Nike. Por diversos motivos. Primeiro, o Corinthians reclama que o material demora para chegar. Segundo, a torcida reclama que o material acaba. Tem gente afirmando que diversas lojas não tem mais o uniforme do Corinthians. Pra você ter uma ideia, a Nike saiu do Brasil e passou sua operação para a empresa que é a gestora, que é a dona das lojas Centauro. Pra você ter uma ideia, você chega na Centauro hoje e não tem uma camisa do Corinthians. Tá? Como que a empresa que gere a Centauro tá gerindo a operação da Nike e você chega na Centauro e não tem o uniforme do Corinthians? Não tem a camiseta do Corinthians. Então, assim, é inviável. O Corinthians já vem reclamando disso há anos. O Esporte Clube Corinthians Paulista reclama disso aí há anos, não é da agora não, tá? Então surgiu a possibilidade de fechar o contrato com a Adidas. Mas tem uma cláusula no contrato com a Nike que diz o seguinte, que o Corinthians não pode nem negociar com outra empresa sem avisar a Nike antes. E o Augusto Melo, com a boca grande dele, falou na despedida dele lá no Parque São Jorge que ele estava fechando um contrato de 1 bilhão com a Adidas. Acabar de foder tudo, né? Ele tem uma boca grande demais, fala demais. Então, o seu Osmar Stable está organizando uma reunião formal com a Nike para informar oficialmente, tá, que existe interesse de outra empresa de material esportivo em fornecer o material do Corinthians. Essa empresa é a Adidas. E essa conversa vai girar em torno de trocar uma ideia sobre a possibilidade da Nike cobrir o valor que a Adidas está oferecendo. Agora que essa comissão nova, que essa gestão nova tem os valores na mão, que ainda ninguém sabe exatamente, tá? Nego fica aí falando que é 1 bilhão, que é 100 milhões, Samir Carvalho, do Café do Setorista, já disse hoje que vai girar em torno de 500 milhões. Quem sabe de fato quem está lá dentro do Corinthians e quem participou da reunião. Nós ainda não sabemos o valor exato, tá? Atualmente o contrato com a Nike, segundo os balanços financeiros do Corinthians, tem validade até dezembro desse ano. Entretanto, fim de 2024, a fornecedora americana adicionou uma cláusula de renovação automática prorrogada unilateralmente, tá, até 2029, até o fim de 2029. Mesmo com o cenário indefinido, a Nike seguiu com o desenvolvimento dos uniformes para a temporada 2026, viu? É aí que está o grande imbróglio. A Adidas, por sua vez, quer acelerar o acerto, já que todo o processo de produção dos uniformes exige meses de planejamento. Ainda assim, a empresa alemã demonstrou compreensão quanto às mudanças recentes no comando do clube e sinalizou que está disposta a aguardar alguns dias. O Core chegou a ser citado como responsável por avaliar a proposta da Adidas na última quinta-feira, mas a reunião não aconteceu. A diretoria decidiu não avançar sem antes ouvir oficialmente a Nike. A proposta colocada na mesa pela Adidas gira em torno de 1 bilhão, está afirmando o GE, Globo Esporte. Entre valores, fornecimento de material esportivo e luvas, tá? Caso o contrato avance, o Corinthians passaria a integrar o seleto grupo de clubes de elite da marca alemã, ao lado de gigantes europeus como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Arsenal, Juventus e Liverpool. É gigante. A ideia é gigante. Esse status prevê prioridade em lançamentos, presença destacada das lojas da fornecedora com ações exclusivas. A Adidas, inclusive, pretende expandir a lista de equipamentos considerados prioritários globalmente, fortalecendo sua presença nos principais mercados do futebol mundial. E o Corinthians faz parte desses planos. Já falei ontem e vou repetir. A Adidas, ela coloca os clubes que ela patrocina em várias prateleiras. Esses que eu citei agora estão na primeira prateleira. Ela entende que é clube de nível mundial. E a proposta da Adidas é colocar o Corinthians nessa prateleira, nessa primeira prateleira, ao lado de clubes de ordem, de conhecimento, de torcida mundial, né? Como Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Manchester United, etc. Então, assim, é muita falácia. Nós não sabemos ainda em que pé isso está de fato. Tem jornalista falando que é 1 bilhão, tem jornalista falando que é menos. Tá? Tem jornalista afirmando que o Corinthians que o Augusto Melo tinha um contrato já firmado firmado de boca com a Adidas e que ele encaminhou esse contrato para o Core. O Core disse que não teve acesso a esse contrato, que não chegou nada lá sobre o contrato da Adidas. Então, assim,
É um falatório imenso. Então vamos aguardar, né, essa reunião aí com a Nike para entender de fato o que é verdade nessa situação entre Corinthians e Nike e Corinthians e Adidas. Notícia importante, a Gaviões da Fiel anunciou hoje a renovação da vaquinha, tá? A vaquinha vencia no dia de hoje e a Gaviões da Fiel conseguiu prorrogar a vaquinha até o final de dezembro de 2025. Aí tem gente falando, pô, por que renovar? Porque, cara, existe uma burocracia imensa, esse dinheiro é repassado direto para a Caixa, tá? Esse dinheiro não passa na conta de ninguém, do Corinthians, de Gaviões da Fiel, de clube, de nada. Esse dinheiro esse dinheiro vai direto para a Caixa Econômica e vai quitando parcelas, tá certo? Esse valor, só para você ter uma ideia, ó, a extensão da iniciativa, ou seja, a renovação que eu acabei de falar, se deu após um novo acordo com a Caixa Econômica Federal responsável pelo financiamento da Arena. Desde seu lançamento em novembro de 2024, a campanha já arrecadou mais de 40 milhões. Qual torcida faz isso? 40 milhões a torcida do Corinthians arrecadou. Tá? Cerca de 5,76% do montante de 700 milhões, que é o valor da Arena, que é o valor que o Corinthians deve à Arena. Tá? Quando você fala de 40 milhões perto de 700, é bem pouco, né? Mas apenas aproximando aí 6% do valor. Mas qual torcida que faz isso? Qual você já viu isso aonde no mundo? Então, Corinthians, mano. Até aqui foram quitadas mais de 100 boletos consecutivos do financiamento, reduzindo a dívida com a Caixa de 688,9 milhões, aproximadamente 700 milhões, para 647 milhões. Esse valor inclui também uma amortização contratual feita diretamente pelo Corinthians, no valor de 1,6 milhão. Né? O presidente Alê, presidente da Gaviões da Fiel, destacou que a prorrogação representa a força da torcida e reforçou que a nova etapa também buscará oferecer experiências aos torcedores que participam da campanha. O que conseguimos até aqui é histórico, mas ainda temos muito pela frente. A Fiel mostrou que é capaz de transformar. Vamos seguir trabalhando para ampliar esse movimento e ao mesmo tempo gerar experiências únicas para quem está nos apoiando, afirmou Alê, presidente da Gaviões da Fiel. Eu já fiz minha doação, tá? Tem que imprimir meu certificado para colocar aqui. E você, corintiano, já fez sua doação? Vou repetir, já falei aqui e vou repetir. Esse dinheiro não passa no Corinthians. Esse dinheiro não passa na mão de presidente, de gestor, da Gaviões da Fiel, não passa. Esse dinheiro vai direto para a Caixa Econômica Federal, é amortizado direto na dívida que o Corinthians tem. Tá certo? Você, corintiano, faça sua doação. A conta foi feita no seguinte: se cada um dos 30 milhões de corintianos doasse pelo menos R$10, a gente conseguiria amortizar e até quitar e muito a dívida da Arena. Se cada um dos corintianos, dos 30 milhões de corintianos doassem R$20, nós teríamos 600 milhões. Quitaria a Arena. Já parou para pensar nisso? Teve gente que doou R$10.000, teve gente que doou 1.000, teve gente que doou R$10. Cada um doa o que pode, é de coração. Cada um doa o que pode, tá? Mas o importante é ajudar. O estádio é nosso. O estádio é da Fiel torcida corintiana. Tá? O estádio não é do clube. Somos nós que fazemos aquilo ali acontecer. Então, se você puder, contribua. Contribua da forma, com o valor que você puder. Mas contribua. Vai, Corinthians. Um retorno muito importante para o Corinthians. Vinícius Manfred retornou ao clube 1 mês após ser demitido por Augusto Melo, com o argumento de que estava cortando gastos. Vinícius Manfred retorna à superintendência de marketing do Corinthians, visto para muitos como um dos maiores nomes do marketing no Brasil. Esse foi o funcionário, esse foi o superintendente que Augusto Melo demitiu. Tá? Retornou ao clube, já começou a trabalhar, o cara é corintiano, apaixonado, tirou aí 1 mês de férias, né, da loucura que é o Corinthians, e ele é quem estava à frente da conversa com a Adidas, ele é quem estava à frente sobre diversas situações da Arena Corinthians, de marketing, tá? O Corinthians está fechando aí com a BPES sobre o reconhecimento facial no estádio, mas a nova gestão já quer romper com a BPES.
dizendo que o contrato não é vantajoso, quer fechar com outra empresa. Então, o Vinícius Manfred vai estar à frente de tudo isso aí. Excelente profissional, está entregue nas mãos corretas. Mais um jogador do Corinthians é convocado para sua seleção. Tivemos o primeiro colocado, Memphis Depay, tivemos o goleiro Hugo convocado para a seleção brasileira, tivemos o Martínez convocado para a seleção venezuelana, o Carrillo para a seleção peruana e hoje o Félix Torres foi convocado para a seleção equatoriana, tá? Então, Dorival Júnior vai ter que se virar nos 30 aí, porque ele vai ter vários desfalques, né, para dar continuidade aos treinamentos e o que ele pensa aí, para dar continuidade a uma boa apresentação no Campeonato Brasileiro. Vale a pena lembrar o seguinte: Corinthians joga domingo contra o Vitória, tá? Na Arena Corinthians. Depois o Corinthians faz o último jogo, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Vai dar uma paradinha agora para as eliminatórias, para a Copa do Mundo. E o Corinthians joga dia 12 contra o Grêmio, tá? Então o Corinthians vai ficar sem 5 jogadores para treinar. Memphis Depay, Hugo, Carrillo, Martínez e agora Félix Torres. Até agora não anunciaram nada do Romero no Paraguai, né? O Romero não tá jogando nada. Fraco o Romero. Não merece mesmo ser convocado. Então é o seguinte. Domingo, Corinthians e Vitória. Tá? O Corinthians encerra hoje sua preparação para encarar o Vitória no domingo. Amanhã deve haver alguma orientação ainda para os atletas para enfrentar o Vitória. Cara, o Vitória tem um excelente goleiro, Lucas Arcanjo, meu xará. Conheço o Lucas Arcanjo, eu sou baiano. Conheço o Lucas Arcanjo, conheço bem o Vitória. Excelente goleiro. E na zica que nós estamos, o goleiro vira 2 no gol, né? Então se prepare, porque nós vamos enfrentar um absurdo de goleiro, que é o Lucas Arcanjo. Tá aí o nome que o Corinthians tinha que ir atrás. Lucas Arcanjo. Monstro no gol. Monstro. Goleiraço. Tá? No dia 12, o Corinthians enfrenta o Grêmio. Falta esses 2 jogos para encerrar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que vai parar, né? O calendário do mundo inteiro vai parar para o Campeonato Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. Nós temos 4 brasileiros nesse Mundial de Clubes. Nós temos o Flamengo, nós temos o Palmeiras, nós temos o Botafogo e nós temos o Fluminense, né? Por conta desse campeonato, teremos um mês aí sem futebol, né? Sem futebol brasileiro, sem campeonatos locais, regionais e nacionais. E a gente retorna só depois que encerrar a Copa do Mundo de Clubes. Mas esse momento será muito importante para Dorival Júnior colocar em prática o que ele pensa de futebol. Porque aí sim ele vai ter todo o time do Corinthians para treinar. Porque assim, ó, o Corinthians ficou 2 meses sem Garro. Ele não conseguia usar o Garro. 2 meses. Aí Memphis ficou 15 dias fora. Torceu o tornozelo. Aí quando o Garro e Memphis volta, Yuri tem a lesão no processo transverso da vértebra na L1, na lombar, né? Vai ficar fora aí por mais ou menos uns 2 meses. Yuri Alberto vai ficar fora. Então assim, complicado. Quando a gente pensa que não pode ficar pior, vem uma merda, acontece e fica muito pior. Isso tem um lado que assim, posso estar sendo escroto falar isso, mas eu acho que depois dessa lesão aí, eu acho que Yuri não sai do Corinthians no meio do ano não, tá? Acho que o Yuri fica mais tempo no Corinthians aí. O Corinthians é bom, né? O corintiano, para nós corintianos, é muito bom que o Yuri permaneça. Vamos ver o que é que vai acontecer aí nos próximos dias. Bom, fiel torcida corintiana, esse foi o Almoçando com a Fiel. Nos vemos mais tarde com o Diário de Notícias do Timão. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para você ainda que está pensando aí, deixa o dedo no like, cara. Não custa nada, é só clicar no joinha lá, ó. Não custa nada. Deixa o dedo no like. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. A gente está com a campanha aí de chegar a 100 seguidores para a gente poder fazer transmissões ao vivo do jogo, que o YouTube ainda não permite. Até poucos minutos atrás estavam com 49 seguidores, canal novo, a gente está começando agora, e o YouTube exige que a gente tenha 100 seguidores para a gente destravar algumas ferramentas que tem aqui dentro do YouTube, dentro delas a live. Então ajuda a gente a crescer o nosso canal, não custa nada, é só clicar o dedo no like aí e se inscrever no canal. Ai, Corinthians, é nóis!
Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu,